mudou de lugar, então eu preciso olhar para ela para saber que vocês estão já me olhando. Então, né, hoje o Sintonia vem com um assunto que eu amo. Me pergunta, eu sou feminista? Se olhar a mulher como um ser muito especial, olhar a mulher como aquela pessoa que faz acontecer, olhar a mulher que é engajada, que trabalha, que cuida dos filhos, que vai lá e estuda, que se informa e ainda ajuda ao próximo, eu sou feminista. Como imagino tantos de vocês que podem avaliar por esse ponto de vista. O Sintonia vem primando nesses últimos 4 anos, olha só, 4 anos, só por boas notícias e por assuntos da hora, do momento. O assunto que eu trago hoje é muito interessante porque existem algumas controvérsias, já que a gente percebe que a mulher vem a cada ano galgando mais e mais espaços. E o que acontece é que ela ainda não atingiu aquela igualdade que a gente gostaria salarial, aquela igualdade de cargos. Quem vai falar sobre isso? Gente, uma pessoa que entende, uma pesquisadora da GV, vem contar pra gente exatamente essa disparidade, o que é que está acontecendo. Eu tenho comigo hoje uma querida, já que ela faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, depois nós vamos falar disso também, que é a Lígia Pires Pinto, que vai dar um oi pra vocês e volta pra mim. Lígia. Oi, oi. Gente, fala se essa tela não tá linda. Olha a roupa que ela está. Ela caprichou tanto que eu falei, nossa, eu devia ter vindo mais armada nesse programa hoje, né? Parece. Você tá maravilhosa. Eu não posso ir mais ou menos do lado da Beth. A Beth tá sempre assim. Então... Não, você já é linda, de cara lavada. Agora produzida, hello, Imagina. hein? Gente, vamos começar a distribuir senha aí, não? São seus olhos generosos. Então, gente, a Lígia, ela é professora, pesquisadora concursada desde 2003 na FGV. E, como ela é doutora em Direito Empresarial pela USP, atualmente coordena o Centro de Pesquisa em Direito, Gênero e Identidade da GV. Foi coordenadora executiva do Centro de Pesquisas Aplicadas a Direito SP. O que é isso aí, Direito? Da Fundação, lá de São Paulo, tá. de Direito. Ela tem artigos e livros na área de Direito Empresarial, Governança Corporativa, Compliance de Recursos Humanos e, o que eu adoro falar, ela faz parte do Grupo Mulheres do Brasil. Ela é uma das líderes, ou a líder, né, do Comitê de Políticas Públicas, que é algo que nós vamos comentar daqui a pouco. E hoje ela veio falar com a gente. Ah, tem um detalhe aqui, hein? Mãe da Raquel e da Vitória, fala um oi lá. É o mais importante. Nem me fale, é mesmo, né? Então ela veio falar pra gente a voz das mulheres nos espaços de poder. Quer traduzir essa frase? Porque ela tem que ficar pensando, como que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Enfim, você falou de feminismo, né? Eu sou feminista, mas porque eu tenho plena dimensão de que esse conceito é simples e é o de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, né? Então, se alguém é contrário à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, então essa pessoa não é feminista. Poucas são as pessoas que não são, né, em favor da igualdade de oportunidades. Lígia. É porque às vezes a pessoa crê que eventualmente se uma pessoa é feminista, ela defende que homens e mulheres sejam iguais. E não, né? Eles são muito diferentes. São muito diferentes e respeitar essa diferença é primordial, inclusive para o feminismo, que nasceu em teoria. Queimando sutiã. Mas tinha muito assim, mas você sabe como nasceu? Nasceu nos Estados Unidos, com umas teóricas olhando para a experiência da mulher, como ela estava vivendo, o que ela estava tendo espaço para fazer, o que não estava tendo espaço para fazer. E aí surge o feminismo de pessoas que falam assim, poxa, eu também quero eventualmente trabalhar, se eu quiser. Claro. Se eu não quiser, eu quero cuidar da minha família. Se eu quiser, vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Isso é igual fora, de direito, né? Fora. Porque às vezes a pessoa trabalha mais e horrores em casa, né? O que, obviamente, os dados que demonstram que mulheres trabalham mais que homens é porque somam, né? As horas de trabalho em casa. É esse tipo de pesquisa que você tem em mãos? Conta um pouco. Eu tenho alguns tipos de pesquisa, né? Tá. Algumas delas é, por exemplo, pensando esses espaços. Então, vamos voltar aos espaços de poder. Então, por exemplo, na política. É um ponto, né? Vamos enxergar. Por que a mulher é
muitas vezes líder comunitária, arrimo de família. As políticas públicas muitas vezes são voltadas para a mulher, porque quem cuida da família é ela. Então, eu lembro da presidência antiga, só resolveu a questão da Bolsa Família quando tirou a titularidade dos homens e colocou a titularidade do cartão para a mulher. Ah, tá. Porque eles faziam pesquisa e parte daqueles homens, por exemplo, gastavam dinheiro com si próprios ou no alcoolismo, porque eram pessoas que estavam em ambientes muito desfavorecidos. Tá. Né? Então, por serem marginalizados, então não é uma questão de homem do mal e mulher do bem, não é. Não. Né? Então, assim... A gente quer agregar, né? Exato. E não separar. Mas nesses ambientes desfavorecidos, a mulher estava sendo a mãe, a trabalhadora rural, a pessoa que estava cuidando dos filhos, e ela precisava que aquele cartãozinho estivesse na mão dela. Sim. Então, quando passou a estar na mão dela, foi ótimo para as crianças, por exemplo. Tá. Óbvio que há guardadas as proporções. E há coisas boas e ruins, né? Porque, por exemplo, aumentou muito o número de divórcios das sertanejas. É mesmo? Que interessante. Porque elas deixaram, por exemplo, elas tinham uma espécie de uma simbiose dependente, inclusive com violência, com ciclos de violência incluídos, mas elas não tinham nenhuma liberdade financeira. E aí, a partir do momento que elas conseguem comprar o leite do filho, porque se empoderou, né? Família, então o empoderamento financeiro levou a uma liberdade desses seres humanos. Então, quando a gente olha, por exemplo, políticas públicas, ou o espaço da mulher na política, ou, por exemplo, você disse que eu trabalho com compliance de recursos humanos. Como é que a mulher se insere no mercado? Ela, hoje em dia, se insere bem? Mais ou menos. A mulher negra não se insere muito bem ainda. Não tão bem? Se insere bem, mas a mulher branca tem muita... E aí, quer dizer, existe a discriminação entre do homem para a mulher e existe da mulher branca para a mulher negra. Isso também acontece? Não é bem da mulher branca para a negra. Tem menos oportunidades. Exato, tem situações de desfavorecimento. Então, a gente olha que as mulheres, elas, por exemplo, entram menos em cargos mais bem remunerados, por exemplo. Né? E quando entram num carro bem remunerado, não é a mesma remuneração do antecessor se foi um homem? Eventualmente sim, normalmente sim. Mas o que eu digo assim, dos cargos, por que professora e enfermeira ganha mal? Por quê? Por que eu falei professora e enfermeira. Por que o engenheiro e o administrador de empresas, na maioria das vezes, ganha bem? Se você olhar a faculdade de engenharia, tem 80% de homens. Sim. Então, é uma... meio monopólio masculino. É uma profissão masculina. Sim. Como ela é masculina, ela é bem vista pelo mundo e ela é valorizada e é bem remunerada. Quando a gente entra numa escola, a gente vê que a maioria dos professores são mulheres, são do gênero feminino. E aí... essa profissão, hoje em dia, no Brasil, até porque é um país bastante machista, é muito mal remunerada, né? É verdade. Então, assim, e não é... Isso há dados comprovando que existe uma segregação profissional, né, que esses clusters de boa remuneração ou má remuneração. Então, as mulheres não entram em todos os espaços. Então... Por isso que você comentou aqui, né? As mulheres se inseriram, mas elas não ascendem, né? É um comentário dela que eu achei muito bonita essa frase aqui. As mulheres se inseriram, mas não ascendem. Com esse C. E na política formal também, poucas mulheres. Você percebe agora, teve uma pequena renovação com o lado feminino, mas não o suficiente, né? É porque assim, né? A mídia coloca, por vezes, até talvez para incentivar, não sei qual que é a intenção. Né? Agora é a vez delas, elas estão... Como fala-se muito... Né? Mas é muito mais papo do que realidade. Então, a gente viu muito na mídia. Houve um aumento de 51% na Câmara. Houve um aumento de 35% nas assembleias. Mas pensa uma coisa. Se só havia 9, pensa em termos de número, de incidência. Tá. Quando você passa a ter 14, ficou 50% maior. Só que mas de 9 para 14. É pouquíssimo. Entendeu? Que é quase nada. É verdade. Né? A gente olha, muitas vezes, até no trabalho do Mulheres do Brasil, a gente realiza uma advocacy. E nós vamos conversar com deputados, senadores, deputadas, senadoras, entregar nossos posicionamentos, entregar, eventualmente, minutas de projeto de lei que nós
achamos que é importante para a tutela das mulheres e de temas que não necessariamente são atinentes às mulheres. Então, a gente pode simplesmente estar falando de saúde. Mas é a voz da mulher falando sobre saúde. Por quê? Uma coisa, Beth, a gente sobe, vamos olhar lá em cima do plenário? Vamos. E a gente quer sempre passar por esse momento. E a gente olha lá de cima e a gente só vê terno preto, cabecinha branca. Existe uma segregação geracional e de gênero muito grande naquele espaço. Sem dúvida. Então, quem formula as nossas leis são homens, né? Eu queria fazer um parênteses. Nós começamos, ela caiu direto falando do Mulheres do Brasil, que é o seguinte... Foi sem querer. Não, é porque tá no sangue, né? O Grupo Mulheres do Brasil, aqui eu poderia ficar falando horas, tenho trazido muita gente do grupo, ele começou com 40 mulheres, capitaneado pela Luiza Helena Trajano, Chico Aoki, Sônia Reza e outras mulheres poderosas que acharam assim, se a sociedade civil não se mobilizar, nada vai acontecer. Pura verdade. Hoje nós somos 28 mil mulheres e ela está agora falando de um dos comitês, que são 18 comitês já? São 18 comitês. Tem saúde, educação, igualdade racial, combate à violência, tudo que você imaginar que não está andando no Brasil, o Grupo Mulheres do Brasil já tem um comitê, já tem gente trabalhando. O dela, ela é líder do Políticas Partidárias. Políticas Públicas. Políticas Públicas. E o que acontece com esse grupo? Elas elaboram lá um parecer, montam tudo, e vão a Brasília. Inclusive, eu fui a Brasília. Na época do Distritão, não tinha 10 mil assinaturas e o Distritão não passou por conta da atuação do Grupo Mulheres do Brasil, de Políticas Públicas. Isso é, gente, fantástico. E você que ainda não faz parte, faça parte. É uma coisa você importante. conta. Hashtag você conta. É só entrar. grupomulheresdobrasil.org.br. Daqui a pouco, nós duas vamos sair daqui. Vamos ao Santander JK, onde o quarto andar foi preparado há mais de ano para nos receber. E a nossa querida Luiza Helena leva sempre um palestrante para dar o seu recado. Tipo assim, Carmen Lúcia, do Supremo, lembra mais quem mais? O presidente do Google, o Fábio Coelho. Hoje o que a gente tem? Você sabe, hoje, na verdade, hoje é a Maria da Penha. E hoje nós vamos falar do combate à violência. Então, quando você se engaja num projeto como Mulheres do Brasil, você tem assim, você sente no coração que você está fazendo algo, não só pelo seu país, mas pelo seu meio, não é? E eu tive o prazer hoje de estar com a Lígia aqui, que cuida exatamente de uma área que a mulher não tem espaço. Que é de políticas públicas. O que é que atualmente o Mulheres do Brasil está elaborando com relação a isso? Não sei nem se está aqui essa pergunta, mas tudo bem. Não tá, mas não faz mal, né? Há algumas frentes de atuação, porque isso é um aprendizado que você falou, né? Quem começou o grupo, né? Algumas mulheres que tinham muita certeza de que elas faziam diferença na sociedade e trabalhavam muito por isso, né? Então, eu imagino que elas tenham pensado, vamos dizer... para essa mulherada que elas podem mudar alguma coisa, né? Mas a gente sempre pensou, nós temos que ser muito democráticas e inclusivas, porque há diversos outros grupos, mas por vezes assim, nós defendemos as feministas, nós defendemos as evangélicas, né? Nós defendemos o Brasil. Sim, acima de tudo a gente quer o bem do Brasil, não é? né? De forma suprapartidária, né? Aliás, não pode falar de política no Grupo Mulheres do Brasil. Pode falar de política, mas não pode falar de política partidária. Exato, não tem partido. Se você chegar lá falando que você é de partido tal, tá fora, né? Não é isso. Você pode conversar sobre, né? O que você não pode é tomar posicionamentos polarizados. Então, defender uma ala ou outra, né? Lígia, tenho algum tipo de simpatia por uma ideologia partidária, eu guardo pra mim e falo em termos conceituais e de troca naquele ambiente. E vocês se reúnem todo mês para falar a respeito. Então, qual a questão? Se é um espaço democrático, se a gente quer falar pela voz da mulher, olha o Brasilzão. Né? A gente tem que falar com as mulheres rendeiras do sertão, a gente tem que trazer as mulheres do sul, as mulheres de Santa Catarina que são engajadas, as mulheres de Brasília, os diversos segmentos da sociedade, pessoas... Diversidade total, né? Mais ou menos escolaridade, mais ou menos possibilidade econômica. Então, a gente quer trazer todas essas pessoas para dentro. E é uma busca,
né? Ascendência étnica, né? Então, queremos ser coloridas. Sim, né? E a gente tem um objetivo, que é chegar a 100 mil, só que agora já está mudando para 200 mil. Porque assim, sonhar alto não custa nada. Não custa E nada. sonhar bem dá o mesmo trabalho de sonhar mal. Então vamos chegar a 200 mil mulheres e quando tiver que aprovar uma lei no Congresso, a gente chega lá com aquelas 200 milhões tem de mais assinaturas. força. E não vai aumentar salário de deputado e senador. E a gente vai lutar para melhorar o Brasil. Não é contra os homens. Sem dúvida. Não é? É. Maria, eu começo a falar disso. A gente fica até meio braba, assim, né? E não posso bater aqui, senão vai atrapalhar lá. Bom, você é a favor de... Fale. Só. Se nós somos democráticas, então a gente tem que ter diversos tipos de trabalho. Porque tem gente que vai adorar fazer esse trabalho de advocacy. Então, por exemplo, a Beth chega lá no Congresso com muita desenvoltura para conversar sobre o que quer que você dê na mão dela. Beth. Pode dar na minha mão. Dá. Você explica. Esse aqui. Ah, pois não. Chá comigo. Né? Então, assim, ela vai virar voto de todo mundo, vai ser uma coisa assim, né? Eu vendo uma fábrica de sorvete no Alasca. Exato. Então, há mulheres que não estão confortáveis com isso, né? Ou que não se enxergam nesse trabalho. Então, a gente faz trabalhos, por exemplo, de educação cidadã em escolas. Né? Que bacana. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali trabalhando, tem um grupo de trabalho por mais mulheres na política. Então, vocês incentivam que mulheres... Nós monitoramos todas as eleições, até para comprovar, isso né? foi bom, né? A gente comprova que essa história que estão dizendo de que existe um laranjal, que todas as mulheres são laranjas, candidatas. Pode dizer todas, não, né? Não é verdade. Existia uma cota para mulheres. É isso que eu ia querer saber agora, da cota para mulheres na política. Então, Fala existia essa cota, ela de 30% para candidatas, não preeleitas. Então, não existe uma reserva de assentos. Existe uma reserva de candidaturas, para que as pessoas possam concorrer. Porque elas nem podiam concorrer. A questão é que eles colocavam pessoas, a secretária, sem a caseira, sem propriedade para aquilo, pessoas né? que eram subordinadas deles e que eles pegavam um documento e, por vezes, colocavam e cumpriam a cota. Isso acontecia. Não era todas, pelo contrário, sei lá, devia ser no máximo que uns 30% delas. E aí, enfim, via-se que essa cota ela não era respeitada. E aí o TSE, de repente, a pedido das mulheres, e o Mulheres do Brasil teve... o Mulheres do Brasil foi lá, chegando junto, não foi? Participação nessa moção, não foi uma moção só do Mulheres do Brasil, diversas entidades, perante o Tribunal Superior Eleitoral, falou, olha, se existe uma reserva de espaço, vocês peguem o fundo partidário para financiar as campanhas e façam também esses 30% ir para as campanhas das mulheres. O mínimo, né? Porque havia na lei 5%. Nossa! E mesmo assim eles ficavam brabos. Quer dizer, mas tem que cumprir cota de 5%. Pois é! Claro! 95% para as candidaturas masculinas e 5% para as candidaturas... Sabe, é aquela coisa que eu falo que é o razoável, né? Porque, por exemplo, sem financiamento, sem capacitação, sem a pessoa, por exemplo, ter um flyer, ainda que eletrônico, da sua pauta, para poder conversar nas ruas, para poder conversar na internet. Precisa ter um suporte financeiro para essa campanha acaba sendo medíocre, né? Quando ela não tem esse suporte. Não que não exista campanhas masculinas medíocres, há diversas, né? Aliás, eu diria que a maioria, mas isso é um problema de Brasil, né? Campanhas medíocres de homens e de mulheres. Então, eles colocavam as mulheres, mas não queriam financiar essas campanhas, não queriam preparar, eles não apoiavam de fato. E aí... é mais seguração, né? Aí, pelo TSE, eles foram obrigados a reservar 30%. Óbvio que como são caciques daqueles partidos, são pessoas que mandam na política brasileira, que detêm o poder, então eles sempre acabam acomodando as coisas e não cumprindo exatamente. Então nós podemos, eu vou te dar um exemplo, você notou que diversos candidatos à presidência homens tiveram vice-mulher, né? Então vejo o Ciro, vejo o Haddad, né? Obviamente que eles tinham uma questão mercadológica, né? Marketing. É uma jogada de marketing, né? Porque atrai o voto feminino. Mas, por exemplo, eles pegavam desse 30% e traziam para a campanha deles. Não é para a campanha presidencial, é porque a minha vice é mulher.
Ah, entendeu? Entendi. Daí mistura, ficava tudo junto misturado, Então, e os 30% então o dinheiro não é para a campanha do Ciro. É porque a vice dele, que nem, assim, né? Aham, entendi. Não está com a visibilidade que tem ele ali concorrendo, é mulher. Então, assim, E daí para deputado, senador, acaba não indo a não vai, verba. exato. Não vai. Ou eles fazem, por exemplo, santinho, casado. Então colocam um homem e uma mulher, que ok, né? Mas se fosse para que houvesse, vamos supor, uma pauta de educação, dividida por um homem e uma mulher daquele partido, que pensa a educação em tempo integral no Brasil. Que bárbaro, né? Sim, eu acho até uma salvação. Né? Mas, se você vê que é um homem que tem visibilidade, pauta, e aquela mulher não, ela é um totem, então você vê que é apenas para pegar o dinheirinho do santinho. Entendi. Então, há coisas assim. Que é para corrigir, né? Algumas mulheres se colocaram de forma forte. Por exemplo, Essas que foram eleitas agora? É. Essa Tabata, eu votei nela. Tabata ela está saindo Bárbara. bem, não está? Ela é mulher do e Brasil, ela né? é mulher do Brasil. Ai, que legal. Ela é menina quase. Eu ela é não uma sei se menina. ela é registrada, tal, mas ela é muito próxima nossa e ela já esteve conosco muitas vezes. Quando nós... Nossa, essa ponte vamos, é fantástica. Ela é uma mulher, menina, né? Ela tá atuante, né? Tem uma ela é outra também que outro dia eu esqueci o nome, que tava, eu vi um parecer dela, lá naquele depoimento do Moro, que ela se saiu muito bem. Eu falei, nossa, a gente precisa ter umas 10 dessas, né? Tipo, não sei, mas assim, as mulheres que estão lá normalmente... são bastante boas. Algumas que não são, mas assim, vê-se por quê. Né? Então, a gente viu aquele homem, Eduardo Cunha, ele foi afastado da política. Mas ele é um homem que tem muito poder no partido. Então, a filha dele tá lá. Foi colocada. Né? E assim, não necessariamente porque tem vocação política e não se elegeu necessariamente porque ela estava nas ruas como líder comunitária, mas eventualmente pelo sobrenome. Um capital político do pai. Sim. Né? Isso às vezes acontece de uma forma boa. Né? Um Quer dizer pai, que é uma ruim, né? filha, e né? Uma mãe, um filho. E o capital político muitas vezes é passado adiante de forma legal e legítima, mas por vezes não, né? Então, quando a gente observa, por isso que a gente fala de olhar muito as eleições de perto, a gente faz monitoramento, a gente tem uma plataforma em que as pessoas, se querem votar numa mulher, conseguem entrar nessa plataforma digital, ver qual é a pauta, quem é aquela mulher, dados de perfil. E isso está disponível? Agora, a cada eleição, a gente... Então, quando for a próxima eleição, nós vamos fazer isso aqui no programa, porque mais e mais mulheres precisam estar monitorando, sim. Não é isso? Eu acho que, assim, se cada um fizer um pouquinho, nós vamos melhorar esse país, não vamos? Sem dúvida. E, ó, o Brasil está na mão das mulheres. Se você se engajar, se você fizer parte, se você for lá, tem que sair da zona de conforto, né? Exato. A Mulheres do Brasil, a gente já tem uma casa, Mulheres do Brasil. Vocês não têm ideia o movimento de reuniões de cada comitê. Comitê são os 18. Nós já estamos em 40 núcleos no Brasil. Eu preciso perguntar, porque cada vez que eu converso já mudou. E quantos países? Aí já não... 6 países? Então, e agora, em outubro, vai ser lançado na Inglaterra. Sim. Sim, que a Luiz Helena está já convidando a gente para ir. Tem Estados Unidos, mas às vezes até dentro dos Estados Unidos tem Nova York, mais de um núcleo. Então, gente, está se transformando num movimento mundial em prol de uma nação melhor. Mas veja, são mulheres no exterior, mas que são brasileiras. Né? Então elas têm outra voz. Elas têm outra visão. Então, nós vamos ouvir a voz da mulher brasileira, seja ela qual for. E elas se reúnem lá, porque a gente tem um sistema de workplace, que hoje, por exemplo, vai estar, a nossa reunião no Santander vai estar sendo passada para o mundo inteiro que estiver lá acompanhando. Então, as ações do Mulheres do Brasil estão em aberto. Está tudo lá, se acompanha e fica para sempre, né? Sem dúvida. Por exemplo, essa entrevista vai ficar lá também. Oba. Ok. Muito bem. Nós estamos falando da política suprapartidária que você acabou de dizer. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, mãe de 2 meninas, vários trabalhos. E o que leva você a se dedicar tanto nessa área da política dentro do Grupo Mulheres do Brasil? Qual é o seu Ikigai, como diria a Tcheco, né? A Tcheco fala tanto do Ikigai. Como você considera o seu Ikigai com relação a isso? Gente do céu. Pergunta difícil. Pergunta difícil. E que eu acho que nesse lance da gente ter essa vida de ficar equilibrando pratinhos, né? Por vezes a gente não para, né, pensar em si mesmo, né? Pensar mas
sem dúvida que eu não tenho propósito pessoal nenhum, né? No sentido de que eu não vou me beneficiar desse trabalho diretamente apenas como cidadã. Né? Eu não sou candidata a nenhum cargo. Pelo contrário, eu sou acadêmica. Por vezes até, né, realizo alguns trabalhos de consultoria, mas enfim, eu sou principalmente acadêmica. Mas você mergulhou de cabeça nesse mas comitê. Aí que tá, né? Não foi um mergulho. Eu estava lá. E as demandas começaram a surgir. Hoje em dia, inclusive, além dessa liderança do comitê, a Luísa me convidou para ocupar uma diretoria de advocacy, que é esse trabalho... O que é isso? Advocacy, então. É uma palavra chique, advocacy. Advocacy. Desculpa a minha ignorância, mas a gente também sabe. É uma espécie de lobby legítimo, é uma espécie de representação de interesses perante, por exemplo, o governo, perante os órgãos legislativos. Não precisa ser advogado. Não. Eu achei que era ligado por exemplo, à advocacia. Muitas organizações de terceiro setor realizam advocacy. Então, o pequeno aprendiz, né, eu vejo a Rob lá realizando esse trabalho, fala a Childhood, a Ana Drummond, com o apoio da Rainha da Suécia, né, com a Malak, mulheres que realizam a defesa da menina na primeira infância e contra a exploração sexual infantil. Então, elas, por vezes, estão realizando uma ação, estou lembrando perante os caminhoneiros do Brasil. Ok? Às vezes, elas precisam conversar com o governo. Né? Então, aí elas vão, ou com o legislativo. Vocês seriam a interface para isso? Então, quando a entidade está realizando esse trabalho, né, de fazer realmente essa interface que você está mencionando, de intermediação, de diálogo, de representação da mulher. Abrir uma porta. Perante esse poder público, quer levar os nossos interesses lá e conversar, ela está realizando esse advocacy. Que interessante. Então, só que assim, há protocolos, há espaços, há aprendizado a ser feito. Então, ela falou, não, vamos fazer esse negócio de forma um pouquinho mais estruturada em termos de método. Então, ela me pediu para ocupar esse espaço, e você eu fui vai. feliz. Mas veja, eu estava lá, do nada. A Luísa Helena me conheceu, eu estava dando uma palestra sobre conselhos de administração. Você nem conhecia o Mulher do Brasil? Não. Mas ela tinha acabado de ser constituído. Sim. Então... Eu estou lá desde que eram 80 mulheres. Então, você também. Quando a reunião era na casa da... Nós estamos lá. Mas eu sempre te vi. Mesmo? Eu sempre te acompanhei. Né? Muita admiração por você. Obrigada. E a recíproca é verdadeira. E aí, eu estava fazendo essa palestra sobre espaço da mulher em conselhos de administração, de uma pesquisa, você veja, outra pesquisa, né? São diversos os temas, é difícil quando você diga, Lígia, conte um pouquinho que pesquisa é essa que você faz. São diversas, né? A depender do momento, a gente busca um nó para desvendar, né? Então, nesse momento eu estava, nunca ninguém tinha contado quantas mulheres estavam lá, quais empresas eram, quando elas estão lá, a empresa é familiar. Entendi. Quando elas não estão... É esse tipo de trabalho que você faz de pesquisa lá Posso fazer, esse era quantitativo, mas eu faço às vezes qualitativo, né? Então, tipo, converso com as pessoas, vejo qual o discurso dela. Então, você já estava nesse meio de trabalhar a parte feminina. Já estava, quer dizer, cai no colo, o universo está te olhando bem, ele vai te dar aquilo que você tem, que você tem expertise, né? Exato. E aí teve um projeto de lei sobre isso. E eu fui chamada com um colega que se chama Alexandre de Michele, a falar sobre isso no Senado. Nossa! E aí, essa vez que eu encontrei a Luísa Helena nessa palestra, e essa vez que eu encontrei no Senado a Maria Luísa, que gostava muito dessa temática de cotas, elas começaram, vamos se unir? Você não quer ir lá naquele Mulheres do Brasil? A Luísa Helena fazia reunião de conselho de mulheres na casa dela. Pois é. Né? Na sala, né? Então, assim... E as coisas iam tomando forma, iam surgindo as demandas, e mulheres como nós, a gente não tem parada. Não tem parada. Tem a parte boa, mas tem a parte ruim também, que a gente vive cansada, né? Mas, você falou assim, e existe algo dentro que eu estou tentando delimitar, que eu não sei, que é esse propósito de olhar pelo outro. Não foi uma coisa pensada, não. Foi uma coisa que veio. E eu queria acrescentar uma coisa aqui, que meu pai me ensinou. Quando você tiver que pedir alguma coisa para alguém, pede para alguém ocupado. Porque se você pedir
para alguém que não faz nada, para fazer algo para você ou por você, vai falar assim, não consigo, não dá tempo. É ou não é? Quanto mais ocupada a gente é, mais a gente dá conta. Você percebe essa menina aqui, as coisas que eu faço, essa turma que está no Mulheres do Brasil, todas elas têm o seu empreendedorismo, os seus startups, as suas atividades, os seus filhos, e, no entanto, nós estamos lá agindo. Exato. Não é? Você sabe que uma... Eu tenho um chefe que fala isso, por isso eu dou risada. Ele fala... Ele usa isso contra mim, né? Não é? Fica sempre não é um chefe, é o chefe. O chefe. É um homem que eu considero chefe e sempre vai ser. Que se chama Antônio Angarita. É um homem então tá prestando aí uma homenagem 92 anos. Como? Tá lá professor nativa? Fundador da administração de empresas, da Fundação Getúlio Vargas, do que direito. Espetáculo! E tá nativa? Altamente pensante, a gente escreveu um livro há pouco. Então, assim, e ele fala isso. Ai, filha, eu sei que você tá ocupada, do jeito que ele me chama de... Mas sabe o que é? Quando a gente quer que faz, que dá conta, a gente pede pra alguém ocupar. É isso aí. Muito Escreve, obrigada. porque isso é uma coisa muito importante. Seu pai era muito sábio. Ô, Lígia, é impressionante, as pessoas que eu trago aqui, assim, sempre eu fico com aquele gosto de quero mais, eu queria saber mais coisas, mas a gente tem um horário. Então, antes da gente se despedir, eu queria duas coisas. Uma, que você, que já começamos a falar, sinto que você está na sua missão. Você também sente isso? Sinto. Que o Mulheres do Brasil veio corroborar aquele anseio que a gente tem lá no fundo de fazer algo pelo nosso próximo. E fazendo pelo nosso próximo, nós não estamos fazendo pra gente? Sem dúvida. Suas filhas? Tá Pelas minhas filhas, eu tenho muito... Tá falando pelo Brasil. Estava falando o porquê, eu estava visualizando um pouco a minha fala. Que idade que elas têm? Uma 5, uma 9. Como elas chamam? Raquel e Vitória. Pode mandar beijo. Beijo, Raquel, beijo, Queca, beijo, Vicky. Que linda. E eu as visualizei, eu tive a imagem delas. Então, assim, que nós estamos preparando para um Brasil melhor. Sem dúvida. E se você tivesse que deixar uma mensagem, não só para as mulheres, pode ser para os homens também, o que você diria? Ela com as perguntas difíceis. Primeiro que nós vamos tirar essa palavra difícil do nosso vocabulário. Lembra que eu comecei isso aqui. Como seria trocar a palavra difícil por desafio? É que eu não tenho medo do difícil. Você não tem... Não. Então, pronto, gente. Ainda eu brinco. A Heloísa, que trabalha comigo, que é uma menina maravilhosa. Eu falo menina porque ela é super novinha, mas é uma cabeça maravilhosa. Falou, ó, é difícil, você me dá. Se é impossível, você me dá 5 minutinhos. Que daí eu consigo. É brincadeira, mas não é, porque assim, eu posso não conseguir, mas eu tento de forma aguerrida. Claro, e não tem aquela frase que fala assim... Poxa, não avisaram que era impossível, a pessoa foi lá e fez. Exato. Não é? Exato. Então tem sempre que crer que a gente vai conseguir. Manda uma mensagem para a mulherada que está nos ouvindo, para as mulheres do Brasil. Não precisa ser um tratado de Tordesilhas, mas pode ser uma mensagem básica. Eu tô tentando pensar aqui, roubar um pouco uma frase de um homem que chama Boaventura de Souza Santos, que é um português. É até bom que é um homem falando, né? Não é? Tá vendo? Falando que a gente precisa lutar, não é exatamente os termos, mas que a gente precisa lutar pela igualdade quando ela não se faz presente, né? Igualdade de oportunidades, e também defender as diferenças quando elas nos constituem. Então, se eu ser mulher me constitui, eu vou lutar por essa diferença, né? De ser mulher. Então, eu tenho útero, eu sou mãe, eu preciso ser tratada com algumas diferenças. Minha voz precisa ser ouvida. Quando aqueles homens de terno preto, de cabecinha branca estiverem lá no Congresso, né? Eles podem nos representar e ter interlocução conosco, mas nós queremos nos enxergar nesse espaço. Então, queria convocar homens e mulheres, e principalmente, né, brancos e negros, para que estejam nessa luta por igualdade de oportunidades e por defesa das nossas diferenças que nos constituem, né? Então, olhar para a mulher negra com mais cuidado, né? Porque elas enfrentam uma diferença que as constitui e que eu só aprendi convivendo com essas amigas no ambiente do Mulheres do Brasil. Eu estava no meu ambiente privilegiado de menina branca que estudava num colégio bacaninha de São Paulo e eu fui alijada dessa amizade. E eu não as enxergava direito. Eu achava que eu enxergava, porque eu sempre fui uma pessoa que tinha amor dentro de mim e não preconceito. Isso é uma coisa que é importante. Crescimento cristão, passado pelo meu pai, pela minha mãe, olhar para o outro, né, com amor. Mas há alguns olhares que às vezes a gente não tem e que quando a gente para se doar para o outro e frequentar ambientes como esse, por exemplo, perceber, né? a gente tem aprendizado.
Aprendizado. Gente, ela falando, ó, meu olho como tá, comecei a chorar aqui, você falou tão Não, lindo. imagina. Lindo, lindo, lindo. Imagina. Ó, super grata de você ter vindo somar aqui ao Sintonia. Obrigada. Que a gente está aqui representando o Grupo Mulheres do Brasil, que se você não faz parte, vai conhecer. Que É um importante. movimento. É importante fazer parte, né, Lígia? Isso a nossa presidente diz, né? A Luiza Helena, ela diz, nós temos força porque somos mulheres fortes. Juntas somos mais fortes. Exato. Mas o número faz diferença. Né? Nós estarmos em muitas... hoje em dia, já abre o ouvido de algumas escutas que não estavam abertas. Não está, né? Então, por isso que... Você fala assim, as malucas sonham com 200 mil. Mas elas sonharam com 10 mil. Então, começamos com sonharam 40. 20, mas elas... Pensa que a Luiza Helena é a Luiza Helena. A Sônia é a Sônia. A Chico é a Chico. Então, elas não sonham só, elas sonham e põem meta. Elas vão lá e fazem. E ai de você se não cumprir a meta. É verdade. Então, não dá pra bobear com as três. Não. Exato. Esses sonhos delas, eu tenho certeza que serão atingidos, porque a gente vai lutar 100 mil é o muito. nosso target, mas o que impede que a gente chegue a 200 Não, mil? nada. Nada. É uma questão de Contamos tempo. com você. Então fala o tchauzinho que nós já estamos indo. Tchau, muito obrigada. Obrigada por me trazer aqui. Nossa, foi uma mas honra maravilhosa. eu queria que você... Ó, esse aqui, Oba, ele mentira. é autoral, tá? Fala da mulher que luta, que ousa e que vence. Coisa linda. Da mulher calada, contida, danada da vida. Ou esse aqui, que foi quando eu resolvi cantar depois dos 50 anos. Linda. Porque, Você toca assim, piano também? Todos, né? Com a minha banda. Você escolhe qual você quer, porque assim, não existe limite para o Deus. sonho. Não é? É. A gente pode sonhar sim e depois quero realizar. Tá ótimo. Eba. Então, gente, até a semana que vem. E temos mais surpresas de Mulheres do Brasil logo em breve, que eu fechei hoje. Oba, obrigada. Obrigada pela sua audiência. Até mais.